Beleza, galera? Vamos lá? Vamos começar a falar um pouco sobre as despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. Sem perder tempo, bora para a tela. O que você precisa saber? Continuamos na estrutura da DRE segundo ali a Lei 6.404, beleza? As despesas operacionais estão lá no artigo 187, inciso 3, e elas são aquelas que você paga ou incorre com o fito de vender produtos ou de administrar a empresa, beleza? Portanto, aquela primeira parte da demonstração do resultado, ela apura o lucro bruto, que é quanto você obteve com a venda da mercadoria. Então, você pagou 5 num produto, vendeu por 10, o seu lucro bruto ele foi de 5. Isso só com a questão da mercadoria ali propriamente dita. Só que você tem outras despesas, outros gastos que você incorre para você poder tocar a sua empresa. Não é simplesmente eu comprar uma mercadoria e vender, comprar e vender, não. Para você vender essa mercadoria, você precisa de setor administrativo, às vezes precisa de um setor de logística, né, de venda, você precisa de uma série de gastos para poder efetuar essas vendas. E esses gastos, essas despesas são chamadas de despesas operacionais. Lá na Lei 6.404, as despesas operacionais, elas são divididas basicamente em alguns grupos, tá? O primeiro deles são as despesas de venda. Vamos lá. Despesas de vendas, né? É gasto, por exemplo, com promoção, com distribuição dos produtos. Promoção, distribuição dos produtos, gasto com marketing, aqui frete sobre venda, né, que entra aí na questão da distribuição. Então, frete sobre venda, muitas questões vão falar para você que afeta o cálculo do lucro bruto. Só que a gente está estudando a DRE, a gente viu que as despesas operacionais, elas vêm após o lucro bruto, beleza? Portanto, o frete sobre venda não entra no cálculo do lucro bruto. E aqui também, por exemplo, as comissões sobre vendas também entram aqui, tá? Veja só essa questão que caiu na Polícia Federal em 2004, questão que diz o seguinte: na venda de mercadorias, a despesa com frete deve integrar o custo da mercadoria vendida. Nós estudamos lá atrás que o custo da mercadoria vendida ele fica apurado antes do lucro bruto. E o frete sobre venda ele está aqui como uma despesa operacional, portanto, ele aparece após o lucro bruto, beleza? Portanto, esse item aqui, ele está errado. Além disso, você tem despesas gerais e administrativas. Despesas gerais e administrativas por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Despesas gerais e administrativas. Você tem aqui, por exemplo, gastos com honorários. Da administração. Você tem gasto com salário de pessoal administrativo. Você tem gasto com... Você tem uma série de gastos aqui, material de limpeza, assinatura de revista, entre outras coisas, tá? Além disso, você tem as receitas e as despesas financeiras. Isso aqui é um ponto que você tem que fazer uma ressalva, tá? Por quê? As despesas financeiras deduzidas das receitas. Portanto, você vai apresentar as despesas financeiras assim, geralmente tem empresas que têm mais receitas financeiras do que despesas. Por exemplo, se você pegar nessa crise que ocorreu em 2020, empresas sólidas, empresas boas, elas tendem a aumentar o seu caixa com isso, as receitas financeiras. Portanto, imagine que você teve 1 milhão de receitas financeiras e você teve 700 mil de despesa financeira. Você pode apresentar somente 300 mil ali de receita financeira. Pode colocar receita financeira líquida. Ou se fosse o contrário, você tivesse 1 milhão de despesa financeira e 700 mil de receita financeira, você poderia apresentar despesa financeira líquida. Não tem problema, você pode apresentar somente a parcela líquida, porque olha o que diz o inciso 187, parágrafo 3, diz o seguinte, ó, as despesas financeiras deduzidas
das receitas, tá? Então aqui, algumas contas que entram aqui como receitas e despesas financeiras. Entram aqui os descontos obtidos, os descontos concedidos, aqui entram os juros ativos, entram os juros passivos, tá? Juros ativos são as receitas de juros, juros passivos são as despesas de juros, entram as comissões, passivas, tá? Não é comissão de venda, não. Comissão que você teve em operação financeira, etc. Beleza? Portanto, receita e despesa financeira é isso. Cabe anotar, você tem que fazer uma anotação no seu material de estudo que na Lei 6.404, as receitas e as despesas financeiras, elas são classificadas juntamente das despesas operacionais. Todavia, preste atenção, todavia, pelo CPC 26, que é o CPC de apresentação das demonstrações contábeis, essas receitas e despesas operacionais, elas são apresentadas fora das... Essas receitas e despesas financeiras são apresentadas fora das despesas operacionais. Portanto, para o CPC 26, você tem um resultado operacional, que é aquele resultado decorrente das operações da companhia, e posteriormente, lá embaixo, você vai ter o resultado financeiro, que é o resultado da receita de juros e das despesas de juros. Tá? Então, existe um funcionamento diferente, mas na Lei 6.404 você coloca as receitas e despesas financeiras como operacional. Só para que você saiba porque isso aparece em prova. E a estrutura da DRE, segundo a Lei 6.404 e segundo o CPC 26, como eu já disse a vocês, são estruturas distintas, tá bom? Beleza, bola para frente. E você tem ainda como despesas operacionais outras despesas operacionais e outras receitas operacionais também. Beleza? Aqui são investimentos. O exemplo clássico aqui, o que mais aparece em prova, é o resultado de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial, chamado de MEP. Vocês lembram quando eu disse lá nos investimentos, lá no ativo não circulante de investimentos, que os investimentos em coligadas, controladas, sociedades do mesmo grupo e sociedades sob controle comum são avaliados pelo MEP? Ou seja, o que aconteceu no PL da investida acontece no investimento da investidora. Então esse resultado ele vai para a receita e despesa aqui da investidora e o que você precisa saber é isso, que outras receitas e outras despesas operacionais, o exemplo mais clássico que você tem aqui são esses resultados de investimentos avaliados pelo MEP, beleza? Isso aqui não costuma cair com tanta profundidade na prova, essa parte aqui. Aparece assim, mas você não precisa saber em detalhe assim, o que é despesa administrativa, despesa de venda e assim por diante, tá? Vamos lá, olha só. Questão 20, que diz o seguinte: com relação às operações que envolvem o resultado do exercício e o método tal, julgue o item. As despesas operacionais são obtidas pela análise da demonstração dos fluxos de caixa. As despesas operacionais, elas vêm da análise da DFC, galera, ou da DRE? Vem da análise da demonstração do resultado do exercício. Portanto, item incorreto. Próxima, questão 21, técnico FUB 2018. Vamos lá. A respeito da DRE, julgue o item que se segue. A tabela a seguir apresenta os valores em reais constantes dos registros contábeis de uma empresa ao final do período. Aí você tem uma série de situações. Nessa situação, o lucro operacional bruto é igual a 2.000. Essa questão é uma questão bastante interessante porque ela é uma DRE ao contrário, tá? Por que é uma DRE ao contrário? Vamos lá. O que nós temos aqui até agora é o seguinte. Cadê você? A gente vai lá para a nossa estrutura da DRE. E aqui na estrutura da DRE, o que nós temos até agora?
Ora, o que nós temos até agora aqui é o seguinte: você chegou aqui no lucro bruto, aí você vai tirar as despesas operacionais. Vamos lá para a estrutura da demonstração do resultado de novo. Espera aí um segundinho, deixa eu só me localizar aqui. Você vai lá para a estrutura da demonstração do resultado de novo. Aí você chegou ali na estrutura, no lucro bruto, que nós já explicamos como é que você faz, a sua demonstração ela continua. Vamos subir aqui. Ela vai continuar daqui, tá? Aí você vai tirar as despesas operacionais. Deixa essa partezinha da estrutura separada aí na sua aula, tá? Aí aqui você vai ter, entre as despesas operacionais, como eu já disse a vocês, as despesas com vendas, as despesas administrativas, as despesas gerais, as despesas financeiras líquidas. Lembrando que pelo CPC 26 isso aqui é diferente. E outras despesas e receitas operacionais. O grande exemplo aqui é o MEP. Então, lá do lucro bruto, você subtrai as despesas operacionais e você vai chegar ao que a gente chama de lucro operacional. Esse é o lucro operacional, ou seja, é o lucro das operações que você tem ali no seu dia a dia, beleza? Portanto, o que aconteceu nessa questão? Ela chegou aqui e nos deu uma estrutura da demonstração do resultado. Só que a estrutura da demonstração do resultado aqui, ela foi uma estrutura ao contrário. Veja o que está acontecendo aqui. Você tem ali, ó, você tem o prejuízo operacional, que nesse caso, portanto, quando você pegou o seu lucro bruto e subtraiu essas despesas, você teve um prejuízo, você não teve um lucro. Portanto, o que houve aqui? Ó, você partiu de um lucro de X. Aí você tirou lá comissões sobre vendas, 1.000. Você tirou as despesas financeiras, 10.000. Ah, não, despesas... Ó, olha a pegadinha, olha já caindo na pegadinha. Você tem as despesas financeiras líquidas, já tem a despesa financeira líquida. Então, o que você vai usar é a despesa financeira líquida. 8.000. Você tem ainda as despesas gerais e administrativas. 1.500, beleza? Aí quando você fizer tudo isso aqui, você vai chegar num prejuízo operacional de R$2.500, beleza? Você chegou num prejuízo operacional de 2.500. Então, quando você jogar isso aqui numa equação, vai ficar assim, ó, lucro menos 1.000 menos 8.000 menos 1.500 igual a menos 2.500. Lucro bruto menos 10.500 igual a menos 2.500. Lucro é igual a 8.000. Portanto, o item está errado. Questão interessante, portanto, que é uma DRE ao contrário, tá? Opa, o que aconteceu aqui? Pelo amor de Deus. Beleza. Próximo item, questão 22, diz o seguinte: o conjunto de despesas administrativas e de vendas é também denominado despesas operacionais. Então, vejam. O que eu falei para vocês que a Lei 6.404 considera como despesa operacional? Considera as despesas de vendas
as despesas gerais e administrativas, as despesas financeiras líquidas e as outras receitas e outras despesas operacionais. Portanto, em tese, você teria que falar o seguinte, ó, não é só o conjunto de despesas administrativas e de vendas que são as despesas operacionais, porque pela Lei 6.404 entram também as despesas financeiras líquidas e também outras receitas e despesas operacionais. Todavia, o CESP considerou isso aqui como correto. Tá? Portanto, para o CESP, o conjunto de despesas administrativas e de vendas é também denominado despesas operacionais. Portanto, esse item ele foi dado como correto aí para efeitos de prova, tá bom? A demonstração do resultado do exercício evidencia que para apuração do lucro bruto deve fazer-se a subtração das despesas gerais administrativas. Tá certo ou tá errado? Ora, isso aqui tá errado. Errado por quê? Porque as despesas gerais administrativas, elas aparecem após o lucro bruto, beleza? Portanto, questão 23 está incorreta. Ok, aí fizemos isso aqui, né? Chegamos lá na nossa DRE e a gente chegou no que a gente chama de outras receitas e outras despesas. Portanto, agora, na nossa demonstração do resultado do exercício, a gente vai tirar as outras receitas e outras despesas. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá novamente na nossa estrutura. O que você precisa saber, portanto? Chegamos aqui, deixa eu achar aqui a nossa estrutura. Aqui. Pera aí, pessoal, um segundinho. Pronto, vamos lá. Então, chegamos aqui na nossa estrutura da DRE, a gente chegou no lucro ou no prejuízo operacional que você teve, né? Então, pode ser prejuízo aqui também, como nós já vimos. Aí você vai tirar as outras receitas e outras despesas. O que são as outras receitas e as outras despesas? Essas outras receitas e outras despesas você vai tirar aqui, eu já vou explicar para vocês o que é, e aí você vai chegar no que a gente chama de resultado ou lucro antes do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido, beleza? Portanto, chegamos lá no lucro operacional, vamos tirar as outras receitas e outras despesas, chegando assim ao resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, portanto, o que vem a ser essas outras receitas e essas outras despesas? Outras receitas e outras despesas são as antigas receitas e despesas não operacionais. Antigamente você chamava isso aqui de receitas não operacionais e despesas não operacionais, beleza? Esse era o nome. Portanto, essas são as receitas e as despesas que não decorrem das operações da companhia. Por exemplo,
você vendeu lá uma linha de produção. Tem uma empresa na bolsa que chama Ipera, que é uma empresa excelente, tem lá na minha carteira também, que ela seguia uma linha de atuação que ela tinha uma parte de cosmético, etc. e tal, uma parte de produtos que não eram farmacêuticos e uma linha farmacêutica. Só que ela decidiu se desfazer dessa parte que não é farmacêutica e se concentrou somente ali na sua linha de produtos, como agora ela comprou Buscopan, Buscofen, aquele remédio que você toma quando está de ressaca, Epocler, entre outros lá que eu nem sei quais são direito, né, porque eu não fico acompanhando tão de perto. Mas ela se desfez. Quando ela se desfez disso, isso provavelmente deve ter gerado um lucro, porque era uma parte que ainda era rentável, né? Depois que a empresa se desfez, ela teve uma melhora operacional muito grande ainda. Mas esse resultado, por exemplo, é um ganho de capital que ela teve, é um resultado não operacional, porque não é uma coisa que vai se repetir ali ao longo do tempo, tá? Portanto, outras receitas e outras despesas são esses exemplos de ganhos que não são decorrentes do dia a dia. Então, por exemplo, alienação. De ativos imobilizados. De uma parte da linha de produção, por exemplo. São exemplos aí que eu trago para vocês, tá bom? Com ganho de capital, isso aqui é ganho de capital a palavra aqui, com lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo, tá? Então isso aqui, lucro. Isso aqui é chamado de ganho de capital. Aqui é perda de capital. Ok? Beleza. Então, o que você precisa saber? Pegou essas outras receitas e outras despesas, e aí você vai chegar no resultado antes do imposto de renda, no lucro antes do imposto de renda, ou no prejuízo também, pode ser, tá? Olha só. Questão 24 diz o seguinte: para obtenção do lucro antes do imposto de renda, receitas e despesas não operacionais são deduzidas dos resultados operacionais. Ora, como essa questão é de 2015, esse nome, receitas e despesas não operacionais, não são mais utilizados na contabilidade. Portanto, o certo hoje é você chamar isso aqui de outras receitas e outras despesas. Aí a questão teria uma assertividade, mas aqui, dessa forma como foi posta, isso está errado, beleza? Portanto, item errado. Aí beleza, você chegou lá, como nós mostramos para vocês, você começou a sua DRE lá da Receita Bruta, tirou as deduções de vendas, chegou na Receita Líquida, tirou o CMV, chegou no lucro bruto, tirou as despesas operacionais, chegou no lucro operacional, tirou outras receitas, outras despesas, chegou no lucro antes do IR e da CSLL. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são dois tributos que são chamados de tributos sobre o lucro, tá? Então, diferentemente do ICMS, do ISS, PIS, COFINS, que incidem lá na parte de cima da DRE, o imposto de renda e a contribuição social são devidos aqui embaixo, já no valor que você teve no lucro, tá bom? Então, isso aqui é sobre o lucro e não valor de tributo sobre venda. Portanto, aqui você vai tirar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma contribuição, tá? Vamos lá. A CSLL é uma contribuição, é um tributo devido para a União. Portanto, ele é de competência federal.
A alíquota em geral desse tributo é de 9%, tá? Para pessoa jurídica em geral, é 9%. Ok, o que você precisa entender ainda? Precisa saber muito sobre a CSLL? Não, porque isso não cai tanto, tá? Não cai ainda mais no nível da prova de vocês. Agora, o imposto de renda, dá para saber um pouquinho mais. O imposto de renda, pessoa jurídica, ele pode ser calculado, ele é um imposto, né, como o próprio nome diz, de competência federal também. Portanto, ele é devido à União. Ele pode ser calculado de 3 formas. A primeira forma de cálculo é o chamado lucro presumido. O que é o lucro presumido? Lucro presumido são aqueles contribuintes que são menores, tá? São contribuintes menores. Você não precisa entrar no mérito de como você vai fazer o cálculo do lucro presumido, porque isso não tem chance de cair na sua prova. Isso cai em concurso de contador e olhe lá, tá? O lucro presumido, portanto, são contribuintes menores. Você fala o seguinte para a Receita, você fala, olha, eu fiz uma venda de tanto, eu tive vendas realizadas no valor de tanto. Aí a Receita vai falar o seguinte, fala, você teve vendas no valor de tanto, então, ok, presumo eu, a Receita Federal vai falar que você teve um lucro de tanto. Em cima desse lucro, você vai fazer o cálculo do imposto de renda. Então, você declara para a Receita o quanto você vendeu, a Receita vai falar uma margem de lucro para você e você vai calcular o seu tributo em cima dessa margem presumida. Por isso que é chamado de lucro presumido, tá? Você tem uma outra forma de calcular o imposto de renda, que é o lucro arbitrado. O que é o lucro arbitrado? O lucro arbitrado é aquele que é calculado pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Então você está num processo de fiscalização, vamos supor que você omitiu receita e você está passando por um processo lá de auditoria pela Receita Federal. O lucro arbitrado, portanto, é esse processo feito pelos auditores da Receita Federal. E você tem, por último, o lucro real. O lucro real que é feito para grandes contribuintes. Hoje esse valor são contribuintes com faturamento maior do que 78 milhões de reais por ano. 78 milhões de reais por ano, você vai entrar no cálculo do lucro real. Você precisa saber ainda, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, que o imposto de renda à pessoa jurídica ele tem uma alíquota de 15%, tá? E quando a base de cálculo for maior do que 20 mil reais por mês, ou 240 mil reais por ano, nesse caso, tá? Você tem um adicional de 10% de imposto de renda. Logo, somente de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, você paga um valor aí de 34%, tá? 34% é o que você vai pagar de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. É um valor bastante elevado, né? Ok, aí beleza, você chegou lá, você tem aqui o seu imposto de renda, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, aí você vai tirar o valor do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido aqui. Aí você vai chegar no lucro após IR e CSLL, beleza? Vamos ver algumas questões, tá? Então, aqui, daqui a pouco a gente volta para a estrutura lá da nossa DRE. Vamos ver algumas questões aqui que já apareceram em prova, só para a gente dar uma olhada. Primeira questão diz o seguinte. Olha lá. A estrutura da DRE, escrivão de perito 2018, hein? A estrutura da DRE é delineada a partir da apresentação das receitas brutas, que, deduzidas de impostos, então a receita bruta, tirando os impostos, inclusive imposto de renda, determina o lucro operacional da entidade.
ora, esse item aqui está certo ou está errado? Ele está errado. Errado por quê? O imposto de renda, ele é um tributo sobre o lucro ou tributo sobre venda, sobre faturamento? É um tributo sobre lucro. Então a DRE, ela é delineada a partir da receita bruta. Ok, isso aí não tem nada demais, está certo, porque a questão fala que isso é de acordo com a Lei 6.404. Só que quando você deduz esses impostos, lá na parte de cima da DRE, o imposto de renda não está lá. O imposto de renda está aqui embaixo. Além disso, quando você tira esses tributos, você não chega no lucro operacional. Você chega primeiro na receita líquida, depois no lucro bruto, só depois que você vai chegar no lucro operacional, beleza? Portanto, esse item ele está errado. Questão 26 diz o seguinte: no Brasil, o lucro líquido contabilmente apurado difere do lucro utilizado para a apuração do imposto de renda, denominado lucro real. O que você precisa saber? Olha só, isso aqui é uma questão interessante que eu até não comentei ali na hora. Você precisa saber que, desde as mudanças da Lei 11.941 de 2009, na contabilidade o que vale é o seguinte: a escrituração contábil ela é feita de forma contábil, portanto, toda a escrituração contábil ela tem que seguir os trâmites e as regras contábeis. Você não altera a regra contábil, a escrituração contábil, por conta do que diz a escrituração fiscal ou tributária. Portanto, vamos supor o seguinte: você tem lá um carro e a Receita Federal fala o seguinte, fala, olha, o seu carro ele vai ser depreciado, você vai reconhecer todo o desgaste dele no período de 5 anos, beleza? A Receita Federal fala isso. Aí a empresa fala, não, mas pô, eu não estou utilizando esse meu carro, não estou utilizando não. Vamos falar assim, não, olha só, eu estou utilizando esse meu carro num regime muito pior, então eu preciso aumentar minha despesa ali na DRE, eu preciso lançar mais depreciação. A minha vida útil ela vai ser de 2 anos, mas quando você lança mais depreciação, só aumenta a sua despesa na DRE, diminui, em tese, a margem o valor tributável. Aí o fisco fala assim, ó, não, tá errado isso daí, tá? Você tem que seguir a minha norma. E a contabilidade fala, não, ó, depreciação é pelo período que a empresa acha que você vai utilizar aquele imobilizado. A empresa ela fica meio que numa encruzilhada. Aí o que a contabilidade vem e fala, a Lei 6.404, fala, olha, a contabilidade segue as regras contábeis e a legislação tributária, a legislação fiscal, segue as regras fiscais, a legislação fiscal. Portanto, as duas coisas elas não vão se misturar. Pode ser igual? Pode. Se a companhia adotar todos os padrões que estão sendo utilizados ali na contabilidade, na legislação fiscal, se eles coincidirem, beleza. Só que muitas vezes isso vai acabar diferindo, tá? Então, o lucro líquido apurado para a apuração do imposto de renda é diferente, né? Muitas vezes da apuração aí que você faz na contabilidade. Por isso, a questão ela foi considerada como correta. Por conta justamente desse ponto que eu disse a vocês, que a escrituração contábil segue normas contábeis, a escrituração fiscal segue normas fiscais. O CESP considerou aqui, nesse item, é muito difícil você fazer uma leitura do que o examinador está pensando, né? Pode ser igual também, não necessariamente vai diferir, mas aqui foi na intenção de que é o seguinte, ó, o lucro líquido contábil ele pode diferir do lucro para apuração do imposto de renda, que é o lucro real. Ok, beleza. Então foi considerado correto pelo CESP. É isso que você leva como precedente para a sua prova. Questão 27. Se determinada empresa apurou lucro no final do exercício, a provisão para imposto de renda somente deverá ser constituída após o pagamento das participações estatutárias. Galera, isso aqui você precisa saber que está errado. Errado por quê? Porque nós estávamos lá no lucro. Antes do imposto de renda na DRE, daí a gente tirou o imposto de renda. A gente vai chegar no lucro após o imposto de renda. Aí agora a gente vai tirar o que a gente chama de participações estatutárias.
que é o conteúdo do nosso próximo bloco aqui de estudos, tá? Portanto, o imposto de renda ele é pago antes das participações estatutárias. Participações estatutárias são participações que diversas pessoas podem ter sobre o lucro da companhia, beleza? Então é após, tá? Errado. 28. Ao se registrar a contribuição do social do período, com o pagamento futuro, há um acréscimo no ativo e um decréscimo no resultado do exercício, considerando-se o regime de competência. Então aqui, o que você precisa saber? Tanto a contribuição social sobre o lucro líquido como o imposto de renda são lançados como despesas. E o que significa isso ser lançado como despesa? O que vai acontecer? Você está registrando isso para pagar no futuro. Vamos supor que você vai pagar o imposto de renda de 10 mil. Só que você só vai pagar no futuro. Como é que você vai lançar isso? Você vai lançar a despesa com IR, CSLL. Aqui falou CSLL, mas pode ser imposto de renda, dá na mesma. 10 mil. E aqui você vai lançar IR, CSLL a pagar no valor de 10 mil, beleza? Portanto, isso aqui é a despesa na DRE que a gente está estudando. Isso aqui, a pagar, é uma conta do passivo. Portanto, o que isso vai acarretar para você? Isso acarreta um acréscimo no passivo, portanto, o seu passivo ele vai aumentar e vai diminuir o seu resultado do exercício. Logo, o item ele está errado. Errado porque há um acréscimo no passivo e não um acréscimo no ativo. E um decréscimo no resultado do exercício está correto, porque quando você aumenta suas despesas, o seu lucro ele diminui. Beleza? É isso que você precisa entender por enquanto. Então encerramos aqui o nosso bloco, mais um bloco de DRE para conta, e eu espero que vocês tenham gostado. Estou falando aqui na medida do que vocês precisam saber, tá? Só para a gente voltar lá para a nossa estrutura, portanto, deixa eu achar aqui. Como é que nós estamos aqui? Olha só, o que nós temos aqui, portanto, até agora é isso. Aí você chegou no lucro antes do IR-CSLL, vai subtrair a despesa com IR-CSLL, vai chegar no lucro após IR-CSLL, beleza? E aí a gente vai falar um pouco depois sobre as participações estatutárias. Está quase acabando a estrutura da nossa DRE. É isso aí, a gente se vê no próximo bloco. Um abraço.